nome é Lucas Andrade, tenho 22 anos, estudo tecnologia da informação e moro com minha mãe desde sempre. Eu nunca acreditei em nada relacionado a fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Sempre fui bem cético, bem direto ao ponto. Mas, mesmo assim, desde criança eu vejo e sinto coisas que eu não consigo explicar. Sempre achei que era imaginação, excesso de jogo, falta de sono, estresse, qualquer coisa. Até que um dia percebi que aquilo não era coincidência. Só que admitir isso não é fácil. O que eu vou contar aqui é o que eu realmente vivi, do início ao fim. Sem exagero, sem mistério desnecessário. É simplesmente a verdade, pelo menos a minha verdade. Eu devia ter uns 7 anos quando tudo começou. Meu quarto era pequeno e a porta sempre ficava só encostada porque eu não gostava de trancar. Uma noite, acordei com uma sensação muito estranha, como se tivesse alguém dentro do quarto. Eu não ouvi, mas senti. Quando olhei para a porta, vi uma forma escura atrás dela. Era alguém agachado. Dá para saber quando alguém está de cócoras. O formato do corpo, o jeito da cabeça inclinada. Ele estava assim, parado atrás da porta, como se estivesse se escondendo de mim. Eu travei. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando entender se minha visão estava se ajustando ao escuro. Mas quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza de que tinha alguém ali. Quando abri a boca para chamar minha mãe, a forma se moveu. Não rápido, mas como se tivesse levantado devagar e encostado o rosto na fresta da porta. Eu não vi o rosto, só uma sombra. A porta abriu sozinha, alguns centímetros, e a forma sumiu. Corri para o quarto da minha mãe. Ela achou que eu tinha sonhado, mas eu nunca esqueci a sensação de que aquela coisa sabia que eu estava acordado. Quando eu tinha 13 anos, jogava futsal na escola. O vestiário era antigo, úmido, cheio de caixa d'água barulhenta. Mas o que eu nunca entendi era a sensação de que tinha alguém sempre no último banheiro. Ninguém usava aquele box. Ninguém. Em um dia específico, cheguei mais cedo para o treino. O vestiário estava completamente vazio, as luzes ainda apagadas. Quando acendi, todas as portas estavam abertas, menos a última. Eu me aproximei, só para conferir. Quando botei a mão na porta para abrir, ouvi alguém respirando do outro lado. Uma respiração pesada, como de alguém escondido ali dentro. Abri devagar. O box estava vazio, mas a respiração continuava. Não ecoava do corredor, nem da área das duchas. Vinha dali, daquele espaço vazio. Saí correndo. Nunca mais entrei sozinho naquele vestiário. É estranho pensar nisso hoje, porque aquela respiração tinha algo quase humano, mas ao mesmo tempo, não parecia humano. Meus pais são separados, e eu passava fins de semana na casa do meu pai. Ele morava em uma casa antiga que herdou dos meus avós. O banheiro tinha um espelho grande, daqueles antigos que mancham com o tempo. Uma noite, fui escovar os dentes e percebi algo no reflexo. Uma garota parada atrás de mim. Ela parecia ter uns 12 ou 13 anos. O cabelo era escuro, liso, caía para frente como se estivesse molhado. Eu virei rápido. Não tinha ninguém. Mas quando olhei de novo para o espelho, ela ainda estava lá. Só que agora, um pouco mais perto, eu apaguei a luz e saí quase tropeçando. Contei para o meu pai no dia seguinte. Ele ficou pálido. Me perguntou como era a garota. Eu descrevi. Ele só disse: "Não entra sozinho naquele banheiro à noite", e nunca mais tocou no assunto. Foi a primeira vez que percebi que não era só eu que vivia coisas estranhas. Quando fiz 18 anos, comecei a trabalhar como estagiário. O prédio tinha 3 andares e o escritório ficava no segundo. Às vezes o elevador demorava, então eu subia pela escada. A escada era fechada, com luz fraca e paredes de concreto. Eu sempre odiava passar por ali. Uma vez, quando estava subindo, vi uma sombra parada no final do lance de escadas. Não era sombra de pessoa normal. Era mais baixa, estreita, como se o corpo estivesse curvado ou torto. Parei no segundo degrau. A sombra ficou imóvel. Quando subi mais um degrau, ela se moveu um pouco para o lado, como se estivesse se preparando para descer. Eu fiquei paralisado. Senti uma pressão estranha no peito, como se algo naquele lugar me repelisse. Voltei correndo para o elevador. Depois desse dia, o pessoal do escritório começou a comentar sobre barulhos na escada. Passos leves, batidas, até a sensação de que alguém seguia você por alguns degraus e parava. Ninguém queria admitir,
mas todos sabiam. Hoje, aos 22 anos, eu achava que isso tudo tinha passado, que com a idade, essas coisas acabam perdendo força. Mas não perderam. Na verdade, piorou. Há alguns meses, acordei de madrugada com uma sensação familiar. Aquela presença antiga, aquela que eu sentia quando era criança. Estava ali, no quarto, do meu lado. Eu não ouvi barulho, não vi sombra, mas senti o colchão afundar, exatamente como antes, só que agora bem perto da minha mão. Eu respirei fundo, tentei me convencer de que estava tendo paralisia do sono, mas quando tentei mover a mão, consegui. Eu estava acordado e então ouvi uma respiração, quase como se alguém estivesse tentando acompanhar a mim. Virei bem devagar, mas percebi algo na escuridão, uma forma muito sutil, quase transparente, sentada na beirada da cama. Quando pisquei, sumiu. Mas o colchão demorou alguns segundos para voltar ao lugar. Essa foi a pior parte. Era físico, real. Desde então, tenho tido a sensação de que tem alguém no meu quarto todas as noites. Às vezes no canto, às vezes sentado na cadeira, às vezes parado perto da porta. É algo que não fala, mas observa, sempre observa. E o mais estranho é que, quanto mais velho eu fico, mais reconheço essa presença. Como se fosse a mesma de quando vi aquele homem agachado atrás da porta. A mesma da respiração do vestiário. A mesma da garota do espelho. A mesma da sombra na escada. Como se fosse uma coisa só, aparecendo de formas diferentes. Como se estivesse esperando que eu entenda algo que ainda não entendi. Eu nunca tive coragem de contar isso pra muita gente. E ainda não sei exatamente o que está acontecendo comigo. Mas sei que não estou louco. E sei que não estou sozinho. Algumas coisas simplesmente ficam com você. Mesmo quando você muda de casa, de cidade, de rotina. Algumas presenças não vão embora. Só mudam de forma. E eu tenho certeza de que quando eu finalmente entender o que ela quer comigo, essa coisa vai aparecer de verdade. Não como sombra, não como sensação, mas como algo que sempre esteve aqui, esperando. Meu nome é Carolina Menezes, tenho 41 anos, sou professora de literatura e moro atualmente em Curitiba. Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Sempre busquei explicações lógicas para tudo o que eu vi. Mas chegou um ponto em que guardar essas coisas só para mim começou a me desgastar. Não sei se tudo tem relação. Não sei se existe algum motivo. Eu só sei que eu vivi. E é isso que vou contar agora. Eu tinha 8 anos quando vi algo pela primeira vez que não consegui esquecer. O armário do meu quarto era antigo, daqueles de madeira pesada. A porta direita sempre rangia quando abria, e eu odiava aquele som. Numa madrugada, acordei e vi a porta direita aberta. Só um palmo, mas o suficiente para eu ver o interior escuro. Dentro da fresta, havia o rosto de uma menina me olhando. Ela estava completamente parada. Os olhos eram grandes, escuros, e ela não piscava. O cabelo cobria parte da testa, como se estivesse emaranhado. Não parecia adulta. Era claramente uma criança. Mas não parecia viva. Eu fiquei ali, imóvel, encarando. A respiração curta, a garganta seca. A menina não saiu do armário. Não caminhou até mim. Não fez nenhum movimento brusco. Ela apenas fechou a porta com extrema lentidão. Sem barulho. Sem pressa. Na manhã seguinte, contei à minha mãe, que verificou o armário todo. Segundo ela, não havia sinal de nada, nem espaço para alguém se esconder. Mas eu sei o que vi, e ainda lembro da sensação exata do olhar dela. Aos 15 anos, eu estudava à tarde, e minha mãe sempre me buscava no fim do turno. O portão do colégio dava para um estacionamento grande e pouco iluminado. Muitas vezes, eu ficava sentada esperando, já que minha mãe sempre atrasava alguns minutos. Numa dessas tardes, enquanto eu mexia no caderno, senti como se alguém estivesse observando atrás de mim. Olhei por cima do ombro e não vi ninguém. Mas no reflexo do vidro da cantina, eu vi uma sombra perto das árvores, uma silhueta humana. Eu virei rápido. Nada. Só o vento mexendo as folhas. Quando voltei a olhar para o vidro,
A sombra estava mais próxima. Parecia alguém parado ali, imóvel. Eu pisquei e a sombra desapareceu. No dia seguinte aconteceu de novo, e depois de novo. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Com o tempo, percebi que a sombra nunca estava quando alguém além de mim estava por perto. Era como se aquela coisa, aquela presença, existisse apenas entre eu e ela. Quieto, distante, observando. Quando entrei na faculdade, morei em uma república com mais 2 meninas. A casa era simples, mas antiga, e com uma espécie de sótão pequeno que ninguém usava. Certa noite, acordei para beber água. Quando voltei para o quarto, percebi um papel dobrado em cima da minha escrivaninha. Era uma página arrancada de um caderno velho. Com letras miúdas, quase trêmulas, havia uma frase escrita: "Eu ainda estou aqui." A caneta parecia desbotada, como algo escrito há anos, e o papel tinha cheiro de mofo, como se tivesse sido guardado em algum lugar úmido. Mostrei às meninas no dia seguinte. Elas negaram ter colocado ali. E, sinceramente, elas não teriam motivo para fazer isso. Durante semanas, eu acordei com a sensação de que alguém mexia nas minhas coisas. Nada sumia, nada quebrava. Só parecia que tudo estava sendo tocado. A porta do sótão fazia barulho às vezes, como se alguém estivesse andando lá dentro. Nunca tive coragem de subir. Aos 30 anos, me mudei sozinha para um apartamento pequeno em Curitiba. O prédio era silencioso e quase não via os vizinhos. Mas quase toda noite, por volta das 3h40, eu ouvia passos vindos do apartamento acima do meu. Passos lentos, arrastados, sempre no mesmo ritmo. O problema é que o apartamento de cima estava vazio. A imobiliária me disse que o proprietário morava no exterior e ninguém alugava o lugar há meses. Certo dia, decidi subir e bater na porta, só para tirar a dúvida. Quando bati, ouvi algo do outro lado. 3 passos, aproximando-se. Depois, silêncio. A porta não abriu. Ninguém falou nada. Mas a sensação de que tinha alguém ali dentro, alguém em pé, bem perto da porta, era tão forte que eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Voltei para o meu apartamento. Fechei a porta. E quase no mesmo instante, os passos começaram de novo. Agora diretamente acima de mim. Mais lentos, mais arrastados. Seja o que for, nunca esteve sozinho. Eu pensei que com o tempo, essas coisas fossem diminuir. Mas aos 40 anos, algo voltou. Algo que eu não esperava nunca mais ver. A menina do armário. Não exatamente como antes, mas algo dela. Começou com pequenos episódios. Um brinquedo antigo que eu não via há anos aparecer no lugar errado. O reflexo de uma figura baixa passando atrás de mim no corredor. O som de uma porta rangendo sozinha, exatamente como a porta do armário da minha infância. Eu tentei ignorar, mas uma madrugada, acordei com a percepção clara de que havia alguém no meu quarto. Não senti a cama afundar dessa vez, mas senti um movimento de leveza, como se algo tivesse se aproximado da beirada. Quando abri os olhos, vi uma silhueta baixa parada do lado da minha cama. Uma criança. Eu não via o rosto, só a forma, imóvel, como se estivesse esperando eu acordar. Eu fechei os olhos por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Quando abri, a figura tinha se aproximado mais, agora quase encostada na lateral da cama. Eu não gritei, não consegui, e então, ela falou, pela primeira vez. Uma voz fina, suave, quase triste. Ela disse: "Você não me deixou ficar." Eu não entendi. Até hoje não entendo. Quando pisquei, ela sumiu. Mas desde essa noite, eu sinto como se a minha casa tivesse alguém a mais. Um passo leve quando estou sozinha. A porta do guarda-roupa abrindo alguns centímetros enquanto durmo. E às vezes, no silêncio profundo da madrugada, aquela voz fina, dizendo meu nome. Nada disso começou agora. E eu tenho quase certeza de que também não termina aqui. Eu não sei se essa
presença. É a mesma desde o início. Não sei se é uma criança, uma sombra, um eco de alguma coisa que ficou presa no tempo. Só sei que ela sempre reaparece, de formas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre perto de mim. E por mais estranho que pareça, eu sinto que ela não quer me machucar. Ela só quer que eu a veja, que eu reconheça que ela ainda está aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu sei que quando as luzes se apagam e a casa finalmente fica em silêncio, eu nunca estou realmente sozinha. Meu nome é Helena Duarte, tenho 39 anos, sou enfermeira há quase 2 décadas. Eu sei que minha profissão já me coloca em contato com muita coisa difícil. Dor, sofrimento, despedidas, mas as experiei. Mas desde cedo algumas coisas começaram a acontecer. Pequenas no começo, mas constantes. E eu sempre tive medo de admitir que havia algo errado. Hoje eu decidi contar. Não porque eu queira convencer alguém, mas porque já carrego isso comigo há muitos anos. E, sinceramente, é cansativo demais guardar sozinha. Eu tinha 11 anos quando aconteceu pela primeira vez. Meu quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o quintal. Eu dormia sempre com a porta entreaberta, porque minha mãe gostava de deixar a luz do corredor acesa. Numa madrugada, acordei com a sensação de que tinha alguém sentado nos pés da cama. Não ouvi som algum, só senti o colchão afundar, como quando alguém senta devagar. Quando abri os olhos, eu vi uma mulher. Ela estava sentada de costas para mim, com os ombros curvados e as mãos apoiadas no colo. Parecia que estava chorando. Eu vi o movimento dos ombros subindo e descendo, como se ela soluçasse silenciosamente. O cabelo dela era comprido, muito escuro, quase cobrindo todo o rosto. Ela não olhou para mim em nenhum momento. Eu fiquei paralisada. Eu queria gritar pela minha mãe, mas eu sabia que, se eu fizesse isso, aquela mulher ia virar o rosto. E eu não queria ver o rosto dela. Depois de alguns segundos, ela simplesmente levantou. Não fez barulho. Levantou como se não tivesse peso. E andou até a porta do quarto. Passou por ela sem tocar na maçaneta. E sumiu no corredor. Na manhã seguinte, eu contei à minha mãe. Ela riu. Achou que era sonho. Mas a marca no colchão, o afundado do peso, ainda estava lá. Eu mesma vi. E eu mesma virei o colchão naquela noite. Quando eu tinha 15 anos, fui morar alguns meses com minha avó. Ela tinha um espelho grande no corredor. Um espelho antigo, com moldura de madeira escura, que sempre me deixou desconfortável. Eu evitava olhar para ele quando passava. Mas às vezes ele chamava minha atenção, como se algo estivesse me observando através dele. Uma tarde, enquanto esperava minha avó terminar o almoço, eu vi uma mulher refletida ali. Uma mulher que não estava no corredor. Não era minha avó. Não era ninguém da casa. Ela estava parada atrás de mim, muito perto, com o rosto parcialmente escondido pelo cabelo. Parecia a mesma mulher da minha infância. A postura era parecida, o cabelo também. Mas o que mais me assustou foi o olhar. Ela olhava para mim como se me conhecesse. Eu virei rápido. Não tinha ninguém atrás. Quando olhei de novo para o espelho, ela não estava mais. Naquela noite, minha avó comentou algo que nunca esqueci. Esse espelho já refletiu coisa que não devia. Ela disse isso enquanto limpava a moldura, sem olhar para mim. Eu senti que ela sabia mais do que queria admitir. Nunca mais parei naquele corredor. Quando eu tinha 21 anos, fui visitar minha prima Luísa. Ela tinha acabado de se mudar para uma casa alugada e eu fui passar o fim de semana ajudando com as coisas. À noite, ficamos na sala conversando, tomando café, ainda desempacotando caixas. Eu estava sentada no sofá, de frente para uma janela grande que dava para o quintal lateral. Em um determinado momento, senti um incômodo. Não sei explicar. Foi aquele impulso automático de olhar para um lugar sem motivo. Quando levantei os olhos, vi um rosto na janela. Não era de ninguém que eu conhecia. Era uma mulher. Só o rosto, parado, colado no vidro. O cabelo dela caía para frente, tampando parte da face. Mas o pouco que dava para ver parecia idêntico à mulher que eu tinha visto aos 11 anos. E a mulher do espelho da minha avó. A expressão dela era completamente neutra. Nem tristeza, nem raiva. Só observação. Eu congelei. Quando minha prima percebeu que eu estava olhando para a janela, ela virou na hora.
e o rosto desapareceu. Ela não viu nada, mas percebeu minha reação. E depois daquela noite, ela começou a reclamar de barulhos do lado de fora. Coisas pequenas. Passos na grama, batidas leves na parede. Até que se mudou 3 meses depois. Esse relato aconteceu já na minha vida adulta, trabalhando como enfermeira. O quarto 112 sempre teve fama entre a equipe. Nada oficial, claro. Mas todo mundo evitava ficar sozinha lá dentro à noite. O corredor que dava para o 112 tinha uma iluminação mais fraca. Não por problema elétrico. Simplesmente era assim. E toda vez que eu passava, sentia como se tivesse alguém andando atrás de mim. Numa madrugada, por volta das 3h30, fui checar uma paciente idosa que estava internada ali. Ela dormia tranquila. A respiração estava regular. Eu estava ajustando o soro quando ouvi alguém dizer, atrás de mim bem baixinho: "Você me vê." A voz era feminina, fria, baixa, mas extremamente clara. Eu virei imediatamente. Não tinha ninguém. O corredor estava vazio, até onde a luz alcançava. Minha primeira reação foi olhar para a paciente, achando que talvez tivesse acordado. Mas ela continuava dormindo. Tinha uma marca de mão no vidro da porta. E era uma mão pequena, fina, feminina. Como se alguém tivesse acabado de encostar ali. Eu fiquei paralisada. Só saí do quarto quando outra enfermeira apareceu no corredor e me chamou. Eu nunca mais entrei no 112 sozinha. Eu achei que essas coisas ficariam no passado. Mas nos últimos anos, elas voltaram. Mais sutis, porém mais consistentes. Na minha casa atual, às vezes vejo um movimento rápido no espelho do banheiro. Ouço passos leves no corredor quando estou sozinha. Já senti alguém sentando na cama atrás de mim, exatamente como quando eu era criança. Mas o pior aconteceu há 2 meses. Eu estava escovando os dentes quando vi, no reflexo do espelho, uma mulher parada atrás de mim. A mesma, sempre a mesma. O cabelo caído sobre o rosto, os ombros curvados, o jeito silencioso, parado. Eu me virei imediatamente. Não tinha ninguém. Mas quando olhei para o espelho de novo, ela ainda estava lá. Não de forma nítida. Não como uma pessoa real. Mas como uma sombra feminina, contornada, inclinada do jeito que eu vi aos 11 anos. E aí eu entendi. Ela nunca foi um sonho. Nunca foi imaginação. Nunca foi coincidência. Ela sempre esteve comigo. Desde a primeira vez que sentou na minha cama. Desde a vez que me observou pelo espelho. Desde a janela da casa da minha prima. Desde o quarto 112, sempre por perto. À distância. Observando. E o mais assustador não é o que ela é. É o porquê. Por que ela me acompanha? Por que aparece só pra mim? O que ela quer comigo? Eu nunca tive coragem de olhar pra ela tempo suficiente pra ver o rosto. Mas eu sei o que eu vi. E sei o que eu continuo vendo. Eu não peço que ninguém acredite. Só peço que respeitem. Porque algumas presenças não precisam fazer barulho pra existir. Algumas só observam, esperam e seguem você. Por anos. E se alguém aí já viu uma mulher parada no escuro, olhando, sem rosto definido, você sabe do que eu estou falando. Meu nome é Edgar Vasconcelos. Tenho 44 anos. Sou técnico em manutenção elétrica. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Não sou médium, não sou sensitivo. Nunca me envolvi com o espiritismo. Eu nunca contei isso pra ninguém. Pelo menos não assim, do começo ao fim. E talvez essa seja a única vez que eu faça isso. Meus primeiros contatos com o estranho começaram quando eu tinha 10 anos. Eu morava com meus pais numa casa simples, com um daqueles corredores estreitos que ligam os quartos. O meu era o último. Eu costumava acordar no meio da madrugada para ir ao banheiro. Sempre fui uma criança ansiosa, então eu tinha dificuldade para dormir. Uma noite, quando levantei para ir ao banheiro, eu percebi alguém parado no fim do corredor. Um homem, parado, quieto, totalmente imóvel. Ele não avançou, não fez barulho, só ficou ali, de costas para mim, olhando para a porta que dava para a sala. Eu lembro que tentei falar algo, mas minha garganta travou. Eu senti aquele frio nas costas, aquele que começa na base da nuca. Voltei devagar para o quarto, fechei a porta e fiquei ali, sentado na cama,
escutando, mas não houve barulho nenhum. Nem passos, nem porta, nada. Na manhã seguinte perguntei ao meu pai se ele tinha acordado de madrugada. Ele disse que não, que ninguém levantou naquela noite. A altura daquele homem, a postura, os ombros largos, não batiam com ninguém da minha família, e ele estava descalço. Meus pais sempre arrastavam chinelo. Foi a primeira vez que senti que não estava sozinho naquele corredor. Quando eu tinha 16 anos, meus pais compraram um sítio pequeno. Eu ia para lá quase todo fim de semana. Atrás da casa tinha um pomar grande. Eu gostava de ficar sentado lá à tarde, perto de uma mangueira velha. Uma vez, perto do anoitecer, eu ouvi uma voz: Edgar. Eu virei rápido, achando que meu pai estava me chamando, mas não tinha ninguém. Só o pomar quieto e as folhas secas no chão. Eu fiquei parado, olhando, tentando achar uma lógica. Até que a voz chamou outra vez: Vem aqui. Só que dessa vez veio do outro lado do pomar, como se tivesse se movido rápido demais. Eu saí dali imediatamente. Corri até a casa. Meu pai estava sentado na cozinha, comendo pão com café. Ele não tinha saído de lá. Não ouvi mais nada naquela noite. Mas nas semanas seguintes, sempre que eu passava pelo pomar, sentia como se tivesse alguém me acompanhando com os olhos. Não era medo, era a sensação real e física de estar sendo observado. Aos 22 anos, me mudei para Belo Horizonte, para um prédio antigo no centro. Meu apartamento era o 205. O 203, ao lado, vivia sempre fechado. O porteiro dizia que o dono tinha falecido anos antes e o imóvel estava em processo jurídico. Na primeira semana, nada demais. Mas logo comecei a ouvir barulhos vindos de lá. Coisas leves. Arrastar. Todo dia, sempre na mesma faixa. Depois de 2 meses convivendo com isso, decidi encostar o ouvido na parede numa dessas madrugadas. E o que ouvi parecia alguém respirando, não ofegante, mas como se estivesse sentado do outro lado, imóvel. A maçaneta do 203 estava fria, como metal que não é tocado há muito tempo, mas tinha marcas de dedos, marcas pequenas, estreitas, como se alguém tivesse segurado a porta com força. Quando falei com o porteiro, ele ficou visivelmente desconfortável. Disse apenas: "O senhor não fique encostando naquela porta, não. Aquilo ali não é lugar para mexer." Nunca soube o que ele queria dizer com isso. Mas lembro de uma frase que ele soltou, baixinho, achando que eu não ouvi. "Tem coisa ali que não foi embora." Uns 5 anos depois, quando eu já estava mais estável na profissão, comecei a trabalhar de madrugada, entrando às 4 da manhã. Eu sempre pegava o ônibus no mesmo ponto, numa avenida quase deserta. Uma madrugada, enquanto esperava, percebi uma criança parada no outro lado da rua. Parecia um menino de uns 8 anos, parado totalmente imóvel, olhando para mim. Pensei que fosse alguém esperando algum responsável. Só achei estranho porque estava muito frio e ele estava de camiseta. Quando eu pisquei, a criança não estava mais ali. O ponto era completamente aberto. Não tinha como ela correr e sumir daquele jeito. Na semana seguinte, a criança apareceu de novo. Mesma posição, mesmo silêncio, mesma distância. Dessa vez eu fiquei olhando fixo e eu juro mesmo, que vi o menino levantar a mão, bem devagar, como se estivesse me chamando para atravessar. O ônibus chegou. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Perguntei ao motorista e a outros passageiros se tinham visto alguma criança. Ninguém viu. Ninguém nunca vê. Esse é o mais difícil para mim. Há pouco mais de 3 anos, fui contratado para revisar a parte elétrica de uma casa antiga, abandonada por mais de 20 anos. Era um casarão enorme, madeira apodrecida, cheiro de mofo e poeira acumulada. Fui sozinho porque o serviço era simples. O dono queria apenas saber se era possível restaurar a instalação sem trocar toda a fiação. Quando entrei no corredor principal,
Senti um ar pesado. Não é figura de linguagem. O ar ali dentro era denso, como se tivesse pressão. Comecei pelos interruptores, abri quadros, verifiquei conduítes, tudo normal. Até que cheguei ao último quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. O quarto estava completamente vazio. Mas assim que eu botei o pé dentro, senti como se alguém estivesse atrás de mim, observando minha nuca. Ignorei. Continuei trabalhando. A luz do meu celular começou a falhar. Acendia e apagava. Ali dentro, a temperatura era mais baixa, quase gelada. Enquanto eu verificava uma tomada antiga, ouvi, atrás de mim, um barulho de passo arrastado. Como se um sapato tivesse raspado no chão de madeira. Virei no mesmo segundo e não tinha ninguém. O ar ficou ainda mais gelado. Minha respiração começou a sair branca, como em dia de inverno. E então, do canto do quarto, ouvi algo como uma respiração lenta. Eu não consegui identificar se era de Ro. Foi a única vez na minha vida que eu corri sem olhar para trás. Saí do casarão tremendo. O dono me perguntou se eu tinha visto algo lá dentro. E antes que eu respondesse, ele disse: "É que o último morador morreu nesse quarto, sozinho." Eu nunca mais voltei lá. Depois de tudo isso, eu aprendi uma coisa. Existem lugares que guardam o que acontece dentro deles. Existem pessoas que ficam marcadas por encontros que não deveriam ter acontecido. Eu tenho certeza de uma coisa. Alguma das coisas que eu vi continua comigo. Em alguns dias eu acordo e sinto o corredor da minha infância. Em outros, escuto aquela voz do pomar chamando meu nome. Às vezes, no meio da noite, o ar da minha casa fica gelado como o quarto do casarão. E quando eu passo perto de portas fechadas, principalmente as que ninguém abre há muito tempo, eu tenho a impressão de que tem alguém atrás delas, esperando. Eu nunca contei essas histórias para ninguém, pelo menos não completas. As pessoas costumam rir, inventar explicação, dizer que é coisa da cabeça, e eu já me acostumei a ficar quieto. Mas tem momentos da minha vida que eu nunca consegui explicar. Alguns aconteceram quando eu era criança, outros quando eu já era adulto. E apesar de terem se passado anos, eu lembro de cada detalhe, do cheiro, do silêncio, do clima, da expressão das pessoas e especialmente das sensações que eu tive. Eu decidi registrar tudo do jeito que realmente foi, sem exagero, sem invenção, sem tentar convencer ninguém. Só vou contar, direto, como aconteceu comigo. A primeira vez que aconteceu alguma coisa estranha, eu tinha 9 anos. A cama onde eu dormia ficava de frente para a porta do quarto. Minha mãe sempre deixava a porta entreaberta, porque eu tinha medo de escuro. Era uma fresta pequena, coisa de 5 centímetros. Eu lembro que acordei no meio da noite, sem barulho, sem vento, sem nada. Apenas acordei. Quando virei o rosto para a porta, eu vi uma mulher parada ali. Não era um vulto, não era sombra, era uma mulher. Ela estava de perfil, como se estivesse olhando para dentro do quarto. Mas ao mesmo tempo, não exatamente para mim. O que mais me marcou não foi o rosto, que eu mal consegui distinguir, mas a postura. Ela estava completamente imóvel, e eu lembro da sensação de que ela não respirava. Eu tentei chamar minha mãe, mas minha voz não saiu. A única coisa que eu conseguia era piscar. A mulher ficou ali por... eu não sei. Podiam ser segundos ou minutos. Só lembro de fechar os olhos forte, e quando abri, ela não estava mais. Eu levantei chorando e fui pro quarto da minha mãe. Ela falou que eu devia ter sonhado, mas eu sei que não foi sonho, porque no dia seguinte a porta estava completamente aberta, e minha mãe jura que deixou apenas uma fresta. Até hoje eu não sei quem aquela mulher era. Mas essa foi a primeira vez que eu vi alguém dentro da minha casa. Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a trabalhar ajudando meu tio. Eu ia de bicicleta, e o caminho tinha um terreno baldio que todo mundo evitava, principalmente à noite. Numa sexta-feira, precisei voltar mais tarde. Eram umas 8 e pouco, e quando eu passei perto do terreno, vi um homem sentado na beira do mato. Ele estava parado, olhando para frente.
Do jeito que estava posicionado, parecia que ele estava me observando, mas o olhar dele atravessava como se não fosse para mim, e sim através de mim. O problema é que ele não piscava, nem se movia, só olhava. Eu parei de pedalar. Fiquei imóvel. Era como se algo em mim gritasse para não chegar perto. Eu pensei em dar a volta pelo outro quarteirão, mas o homem levantou lentamente, muito devagar, como se o corpo estivesse rígido. E aí ele começou a andar na minha direção. Não correndo, não tropeçando, andando, firme e silencioso. Foi aí que eu percebi que nos pés dele não faziam barulho nenhum na terra. Eu virei a bicicleta e saí praticamente voando. Nem olhei para trás. No outro dia fui conferir o local com meu primo. E onde o homem estava sentado, a terra estava completamente marcada. Como se alguém realmente estivesse ali. Mas não tinha pegada. Nada. Eu nunca mais passei naquele caminho depois do anoitecer. Quando eu já tinha uns 20 anos, me mudei para um pequeno apartamento. Ficava num prédio antigo, mas o preço era bom. Na primeira semana, nada aconteceu. Mas depois, sempre por volta das 2 da manhã, eu começava a ouvir passos no corredor interno. Era um som leve, mas ritmado. Parece que alguém andando descalço no piso frio. Eu abria a porta para conferir, e o corredor estava vazio. Completamente vazio. Até que uma noite os passos pararam, exatamente na minha porta. Eu consegui ouvir a respiração, lenta, arrastada, como se alguém estivesse exausto. A maçaneta se mexeu, de leve, como se alguém estivesse testando se a porta estava trancada. Foi aí que eu decidi olhar pelo olho mágico. Mas quando encostei o olho, senti como se alguém estivesse do outro lado fazendo exatamente o mesmo, colado, me olhando. Eu não vi um rosto, mas vi um borrão escuro preenchendo todo o visor. Os passos só voltaram a se afastar depois de alguns segundos. Eu não dormi mais naquela noite, e nunca descobri quem, ou o que, tentava entrar. Anos depois, minha família comprou um pequeno sítio no interior. Era um lugar tranquilo, longe da cidade, perfeito para descansar. Na primeira noite que dormi lá, acordei ouvindo risadinhas de criança. Pensei que fosse gente da vizinha, mas era tarde, quase 1 da manhã. As risadas vinham debaixo da janela do quarto. E eram estranhas, curtas, rápidas, como se a criança estivesse tentando segurar o riso. Quando levantei para olhar, vi uma silhueta pequena perto da cerca. Estava parada, olhando para casa. Não corria, não brincava, não fazia nada. Só olhava. Quando a luz externa acendeu, porque meu tio abriu a porta da cozinha, a criança desapareceu. Não correu, não se escondeu. Sumiu. De uma hora para outra. No outro dia, perguntei para 2 moradores da região sobre crianças por ali. Os 2 disseram a mesma coisa. Aqui não tem criança morando por perto. O último caso aconteceu há pouco tempo. Eu estava sozinho em casa fazendo janta quando ouvi alguém me chamar pelo nome. A voz veio do corredor. Baixa, arrastada, como se fosse alguém que eu conhecia, mas ao mesmo tempo não reconhecia. Eu pensei que fosse minha mãe passando mal porque ela tem chave da casa. Corri até o corredor. Nada. A casa inteira estava escura, silenciosa. Voltei para a cozinha e a voz chamou de novo. Agora mais perto, quase do meu lado. Eu senti o ar gelar. Não é metáfora, gelou mesmo. Como se alguém tivesse aberto um freezer do meu lado. A última vez que ouvi a voz, ela sussurrou atrás de mim. Tô aqui. Eu virei rápido, mas não tinha nada. E desde esse dia, eu sinto que não estou sozinho na casa. Não o tempo todo, mas às vezes, principalmente depois das 11 da noite, eu percebo um movimento no canto do olho, um peso na cama, um toque gelado na nuca, como se alguém tivesse vindo comigo do sítio, ou do corredor daquele prédio, ou do terreno baldio, ou da minha infância. Eu nunca mais fui o mesmo depois disso. Eu não sei o que são essas coisas. Não sei se é espírito, sombra, energia. Só sei que eu vi
e vivi. Preste atenção nos pequenos sinais da sua casa, no canto do corredor, no reflexo da TV desligada, no barulho que parece vir do nada. Você pode achar que é imaginação. Foi isso que eu achei também, até perceber que algumas coisas não querem ser ignoradas. Eu sei que cada pessoa tem seu limite sobre o que considera sobrenatural. Eu mesmo sempre fui cético. Nunca gostei de admitir que tenho medo dessas coisas. Mas tem acontecimentos na minha vida que eu não consegui esquecer. E por mais que eu tentasse, eu nunca consegui explicar. Eu não tô procurando atenção, nem querendo provar nada. Eu só quero contar o que aconteceu comigo, da forma mais simples e direta possível. E se alguém aí já passou por algo parecido, talvez me entenda um pouco melhor. Vou começar do começo. Eu tinha uns 9 anos. A casa onde eu morava tinha um corredor comprido, estreito, com piso frio. Durante o dia era normal, mas à noite aquele corredor sempre parecia maior do que realmente era. Determinadas noites, a porta do quarto ficava entreaberta e o corredor ficava escuro. Eu comecei a notar que, de madrugada, sempre por volta das 3 da manhã, eu acordava com a impressão de que alguém estava ali. Não som, não movimento, só presença. Até que, numa madrugada específica, quando eu abri os olhos, vi, no final do corredor, uma mulher curvada. Ela estava encostada na parede, como se estivesse apoiando a mão. O cabelo dela era comprido, escuro, e eu juro, parecia que ela me olhava. Ele não gritou, não se mexeu. Eu só fiquei ali, imóvel, sentindo meu coração bater na garganta. Quando pisquei os olhos, ela não estava mais lá. Havia marcas leves de mão na parede, como alguém com a mão suada tivesse apoiado ali. A mãe tentou limpar e a marca só saiu depois de esfregar várias vezes. Não contei pra ninguém por meses. Eu nem sabia como contar. Mas essa foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que não era da minha família. Quando tinha 14 anos, dormi na casa do meu tio. Lugar normal, bairro normal. Eu estava dormindo na sala. Minha cama improvisada ficava bem em frente à porta que dava para o corredor. A porta é pesada, de madeira maciça. Fecha com um estalo. Era umas 2 da manhã quando eu acordei com aquele estalo. A porta tinha aberto sozinha, lenta, muito lenta. Do corredor vinha um ar mais frio do que o normal. Eu pensei que fosse meu primo indo ao banheiro, mas não ouvi passo nenhum, nada. Me levantei para fechar a porta. Quando encostei a mão na maçaneta, a porta fechou sozinha, na hora. Depois vieram me contar que aquele corredor sempre teve algum tipo de movimentação. Tipo essas coisas de, já vi alguém passando ali e quando fui ver não tinha ninguém. Agora eu já com 19 anos, dirigindo sozinho numa viagem curta para outra cidade. Eu tava ouvindo música e tentando não dormir. Fazia frio e o vidro tava embaçando aos poucos. De repente vi no acostamento uma pessoa parada, mas não consegui distinguir se é homem ou mulher. Eu diminuí a velocidade, porque não sabia se era alguém pedindo ajuda. Mas quando o farol iluminou melhor, eu vi que a pessoa estava de costas, imóvel. Ele passa devagar. No exato momento em que eu passei ao lado, a pessoa virou o rosto para mim. Eu não vi os olhos. Era como se o rosto não tivesse expressão nenhuma, só sombra. Eu acelerei, olhava pelo retrovisor e vi que a pessoa não estava mais lá. Anos depois, já trabalhando, eu aluguei um quarto em uma casa grande. Eu sempre deixei minhas coisas organizadas. E eu tinha um caderno onde escrevia anotações pessoais. Um dia eu cheguei do trabalho e encontrei o caderno aberto na página exata onde eu tinha escrito sobre minha avó. Uma lembrança dela. Só que o problema é que aquela página eu não tinha mexido há dias. A dona da casa confirma que ninguém entrou no quarto. Numa noite, enquanto eu escrevia, ouvi um barulho leve, como se alguém tivesse dado um tapa rápido no caderno. Ele fechou sozinho. Nada mirabolante. Nada exagerado. Só o suficiente para me incomodar profundamente. Agora com 30 anos, estou morando sozinho. No começo era só sensação. Sabe quando você entra num ambiente e parece que tem alguém atrás de você? Era isso. Depois comecei a ouvir sons como passos curtos no corredor, porta do armário batendo leve, torneira que começou a pingar do nada. Eu tentava ignorar. Tentava ao máximo. Até a noite em que acordei com o som de alguém respirando perto da minha cama.
Acendi a luz. Não havia nada quando eu desligava a luz. A respiração voltava de novo, mais fraca, irregular. Dias depois, sentado no sofá, eu ouvi meu nome. Não alto, não claro, mas ouvi. Como se alguém tivesse falado bem baixinho atrás de mim. Me virei e não havia ninguém. No mesmo dia, encontro a porta da varanda entreaberta. Mesmo tendo certeza de que tinha trancado, eu comecei a perceber que não era algo querendo me assustar. Era mais como se fosse alguém pedindo atenção. Até contatos físicos já me ocorreram. Eu acordei com a sensação de uma mão encostando no meu tornozelo. Só isso. Um toque leve, mas humano. Pulei assustado da cama. Corri e acendi a luz, como sempre. Não vi nada, mas meu cobertor estava puxado para baixo, como se alguém tivesse arrastado. Eu não sei se tudo isso tem relação entre si. Às vezes eu acho que tem. Às vezes acho que são só coincidências que eu juntei com o tempo. Eu só sei que, por mais que eu tentasse ignorar, essas coisas sempre encontraram um jeito de voltar para mim. De aparecer quando eu estava sozinho. De me lembrar que existe algo que a gente não controla. Eu não busco explicação. Eu só conto o que vivi. Do jeito que foi, sem exagero, sem inventar nada.